Nação flamenguista, o Flamengo vencendo o Mirassol aí 2-1, né? Aí eu vejo muito torcedor dizendo: "Ah, mas o Flamengo venceu o Mirassol é um time fraco, subiu agora da segunda divisão". Também eu concordo, né? É um time que subiu da segunda divisão. Só que tá fazendo uma competição aí de time grande, né? Sexto colocado, se eu não me engano, era o sexto ou era quinto. E só para lembrar, né? Principalmente aqueles palmeirenses que dizem isso, né? O Mirassol empatou com o Palmeiras no campo do Palmeiras, né? E poderia ter vencido, a verdade é essa, né? O Flamengo fez um jogo controlado, apesar de ter sofrido um gol no final do jogo, mais uma desatenção. Mas para mim o Flamengo jogou bem, poderia ter até um placar mais tranquilo, poderia ter ali abrido um 3-0, né? Criou várias situações, mais de 25 finalizações a gol. Pessoal, eu só tenho uma coisa a dizer: o Flamengo está no caminho certo. Desde o início o Flamengo deixou bem claro que não tinha interesse em priorizar a Copa do Brasil. Quando eu digo priorizar, não quer dizer que não queria ganhar. Claro que queria ganhar, só não priorizou, né? Não colocou os jogadores que são considerados titulares, priorizou outras competições, como vai ser Campeonato Brasileiro, como vai ser Libertadores, né? E Neto, do canal do Opina Pouco, fez uma análise aí, onde realmente ele chega a esse sentido também, né? O Flamengo vem firme no Brasileirão, vai vir firme na Libertadores e venceu aí um adversário que muitos vão ter dificuldade para vencer, que é o Mirassol. E agora com isso, pessoal, joga a responsabilidade, né, para Palmeiras, para Cruzeiro, porque a tendência, né, se não tomar cuidado e o Flamengo colocar pontos na frente, aí complica para os adversários. Isso aí eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo ao canal Opina Pouco, link na descrição. Dentro dos seus confrontos, e o Flamengo fez o dever de casa. Obviamente que pelo primeiro tempo, pelo desenho do primeiro tempo, o Flamengo poderia até ter feito dessa partida uma partida mais fácil. Viu várias situações. Só que a gente também sabe que o Mirassol é uma equipe complicada. E uma equipe que fez a gente sangrar dentro do Allianz. Bem lembrado, viu, Neto? O Mirassol fez o Palmeiras recentemente, não tá com muito tempo. Perder 2 pontos dentro do Allianz. E essa capacidade, essa plasticidade da equipe do Mirassol, ela também se refletiu dentro do jogo do Palmeiras. E é aquele negócio. Agora, o Palmeiras ele tem a obrigação e a pressão de vencer o Ceará amanhã. Se perder mas é um jogo tranquilo, né? Tal. É tranquilo, mas o Cruzeiro perdeu do Ceará. Então a gente tem que ver até onde vai ser tranquilo esse jogo. A gente não pode entrar nessa não, porque já deu pra perceber que não vai ter jogo tranquilo pra gente nessa temporada. Mas falando mais especificamente agora do jogo aí do Flamengo e do Mirassol. Primeiro tempo, basicamente, o Flamengo dominou as ações ofensivas. Conseguiu fazer uma marcação no meio-campo muito efetiva. Mirassol também extremamente nervoso, pegava a bola no pé, perdia em questão de segundos, errava passe toda hora, errando muito passe no setor central, comprometendo demais uma tentativa de contra-ataque em velocidade. Então o jogo ele se desenhou mais tranquilo para o Flamengo ser uma equipe dominante no primeiro tempo. Flamengo subindo linha, jogando com aquela pressão, fazendo mais ou menos aquilo que o Felipe Luiz quer que a equipe faça. O Flamengo chega a 40 pontos na competição do Campeonato Brasileiro. E o primeiro tempo se mostrou muito mais do Flamengo do que do Mirassol. O Mirassol realmente sentiu a pressão de jogar dentro do Maracanã e não conseguia se organizar taticamente, nem tecnicamente, nem ofensivamente. Uma ou outra jogada que o Mirassol aproveitou ali para tentar imputar uma conexão direta, uma ligação direta e tentar transpor as linhas. Inclusive teve até uma delas que estava impedido, né? Teve um impedimento, eu acho, que foi validado, não lembro muito bem, foi uma coisa assim. Mas o primeiro tempo era mais do Flamengo, era mais de domínio do Flamengo do que do Mirassol. O Mirassol basicamente não via a bola. O Flamengo jogava muito confortável dentro do seu campo e também jogava muito confortável dentro do campo do adversário.
E o Mirassol se mostrando uma equipe muito desorganizada, principalmente nessa articulação em transpor as linhas defensivas para ofensivas. Até que, em um dado momento, Samuel Lino, que eu acho que teve uma participação muito lateralizada. Assim, muito bem no Samuel Lino. Eu acho que o Samuel Lino, galera, ele tem que ser um cara que entre de forma mais aguda pela diagonal. E hoje eu vi ele cair muito pela lateral e ficar cruzando a bola na área. Quando você joga com uma equipe tecnicamente inferior, a jogada aérea se torna mais fácil. Se torna mais fácil para eles. Para a equipe que é tecnicamente inferior. Por que eu falo isso? Porque qual que é a função do zagueiro? Do sistema defensivo? É marcar. Então, quando você pega uma equipe tecnicamente inferior, como a do Mirassol, mas que eu acho que representou muito bem, tenho certeza que os torcedores do Mirassol estão muito orgulhosos dessa partida extremamente honesta que o Mirassol fez. Os zagueiros, eles têm que observar o tempo de bola para fazer essa marcação nas jogadas aéreas. Agora, quando você tem a bola no chão, você tem uma jogada individual de um jogador com mais genialidade, você tem uma tabela, você tem às vezes um movimento facão do centroavante, aí você precisa de um recurso técnico maior para evitar com que essas jogadas aconteçam. Então, toda hora que o Flamengo chegava pelas laterais e cruzava, não dava certo. Porque era mais fácil para o zagueiro tecnicamente assim, inferior, para o sistema defensivo tecnicamente inferior, o do Flamengo foi assim, conseguir. Cruzamento. Porque ele só precisa ajustar o tempo da bola e pular. É basicamente isso. Agora, quando você joga a bola no chão e trabalha de forma articulada, como foi, por exemplo, o segundo gol do Flamengo, aí você não depende só do tempo em que o zagueiro vai pular e abrir pela direita. E foi isso que o Mirassol fez para equiparar o jogo. Então foi um conjunto de fatores, né? Que fizeram com que o Flamengo recuasse um pouco as suas linhas, jogadores cansaram e o Mirassol também soube fazer a leitura. É por isso que eu falo para vocês que foi uma partida honesta do Mirassol. Porque o Mirassol teve a plasticidade de enxergar aonde que eram os principais problemas do Flamengo no segundo tempo. Se reorganizou, se reestruturou, melhorou o seu setor intermediário e conseguiu enxergar as fragilidades da equipe adversária. E aí, meu amigo, o Mirassol deixa o jogo em aberto, porque começa a criar oportunidades. E o Rossi teve atuações ali que salvou hoje, né? É um goleiro que às vezes é muito criticado, mas hoje ele salvou, inclusive fazendo defesas importantíssimas, porque senão esse jogo poderia ter sido tranquilamente um empate. Porque no segundo tempo, o Mirassol realmente acordou. Mas é aquele negócio, quando o Flamengo coloca a bola no chão e trabalha a jogada, é o que eu falo pra vocês. É difícil para uma equipe tecnicamente inferior fazer isso. E foi o que aconteceu na construção da jogada que culminou no segundo gol do Flamengo. Que aí foi aquela trivela que o Arrascaeta fez e fez muito bem. Teve outros lances também que o Flamengo trocou passe, né? Se infiltrou, não teve só aquele cruzamento, né? Teve um lance lá com a Arrascaeta, Gonzalo Plata, Lino, né? Que sobrou para a Arrascaeta, que chegou a ser desviada, né? Eu acho que o Flamengo não sofreu perigo, né? Ok, Rossi chegou a salvar, assim também como o goleiro do Mirassol chegou a salvar. Acho que o Flamengo a todo momento teve controle do jogo, né? Teve controle do jogo, e vale lembrar, né? A responsabilidade agora é do Palmeiras, do Cruzeiro, tem que ganhar. Só lembrando aqui que não é fácil o Mirassol. Vencer o Mirassol a gente sabe que não é fácil, né? Mas o Flamengo conseguiu, né? Pro Gonzalo Plata, foi isso, né? Foi pro Plata? Eu não lembro, galera. Deixa eu ver aqui. Acho que foi pro Plata fazer o gol, né? Deixa eu ver aqui. Foi o Plata. Então foi uma jogada também que teve uma construção. Se vocês observarem a origem dessa jogada, ela teve uma construção. E aí teve a trivela do Arrascaeta para o Plata. E essa construção inicial, ela desorganizou o sistema defensivo do Mirassol, que estava com as linhas muito para cima. Então eu acho que faltou pro Flamengo explorar mais o seu potencial
criativo, articulador. Porque tem... Pois é, pessoal, a mídia palmeirense discutindo a atuação do Flamengo aí. Neto, claro, elogiando aí o Mirassol, que o Mirassol não é um time bobo, pessoal. Não é à toa que eles estão se eu não me engano, é a quinta ou é a sexta posição no Campeonato Brasileiro. Então não é um time bobo, né? É um time que sabe jogar, é um time que, queira ou não queira, a gente sabe que os caras, quando vêm para o Maracanã, quando vêm jogar com o Flamengo, os caras vão procurar lhe dar a vida, os caras vão procurar fazer de tudo para fazer história, né? A verdade é essa, né? Fazer história, né? Mas eu acho que o Flamengo jogou bem na medida do possível, né? Principalmente dominando as ações. O Flamengo dominou as ações do início ao fim, né? Não deixando o Mirassol ter a posse de bola, né? O Flamengo teve a posse de bola, não deixou o Mirassol ter posse de bola. Claro, aconteceu aquele lance lá do final do jogo, um lance de cabeça onde o Mirassol correu o perigo, né? Para mim é uma das falhas uma das falhas que Rossi sempre vem tendo aqui no Flamengo, né? Essa saída de bola, né? Saída de bola de Rossi é um Deus nos acuda, pessoal. A verdade é essa. É um Deus nos acuda, né? Claro, a gente sabe que é um grande goleiro, tem hora que ele salva o Flamengo, mas tem hora que esses lances para mim aí não poderia acontecer, né? Claro, como eu disse, o Flamengo jogou bem melhor esse jogo. Poderia já no primeiro tempo ter saído ali com 2-0. Não seria nada injusto, né? O Flamengo ter saído com 2-0. Mas também, pessoal, o Flamengo teve o controle do jogo, né? O Flamengo teve controle do jogo do início ao fim, né? Uma boa partida de Arrascaeta, uma boa partida do Gonzalo Plata e mais uma boa partida também de Samuel Lino, né? Samuel Lino demonstrando que ele é um jogador versátil. Então, inclusive, Neto cita aí, né? Ele poderia ter mais, não lateralizado as suas jogadas, mas sim mais pelo meio, pelo centro, né? Mas é isso aí, pessoal, já é uma estratégia de Felipe Luiz, né? É uma estratégia de Felipe Luiz, né? Por exemplo, muitos se esperam que ele, contra o Atlético Mineiro, foi o que ele fez? Se infiltrou pelo meio, né? As jogadas não saíram naturalmente. Já nesse jogo aí do Mirassol, laterais. Inclusive, né, não se lembrou, mas o gol do Flamengo foi justamente uma jogada dessa, né? O gol do Flamengo foi justamente uma jogada dessa. Pelos lados, né? Cruzamento e Léo Pereira fazendo o gol, né? Então, a jogada funcionou, né? Por uma coisa que fica o alerta, o Flamengo realmente tem que criar mais jogadas pelo meio, né? Jogadas centralizadas, tentar infiltrações, como o Flamengo sempre faz, pessoal. O Flamengo é aquele time que sempre tenta triangulações, inclusive chegou a ter uma jogada dessa. Eu acho que foi Samuel Lino, Gonzalo Plata e a finalização de Arrascaeta, né? Onde ele chuta a bola é desviada e a bola vai para fora. Mas é como a gente viu aí. O Flamengo pode quebrar o recorde, pessoal, da campanha de 2019. Incrível, né? Incrível. O Flamengo só sofreu, se eu não me engano, foi 7 ou foi 8 gols. Tem o melhor ataque, tem a melhor defesa. É o único time que superou a barreira dos 40 pontos. Um jogo a menos ainda para terminar o primeiro turno. E joga a responsabilidade, né? Joga a responsabilidade pro Palmeiras, joga a responsabilidade pro Cruzeiro, né? E vale ressaltar aqui, se o Flamengo, e uma coisa é o Botafogo, uma coisa é o Palmeiras, uma coisa é o Cruzeiro, por estar ali 6, 7 pontos na frente de outro clube, né? Agora, quando o Flamengo bota esses pontos na frente, aí, pessoal, fica complicado, viu? Se o Flamengo e os palmeirenses, os rivais têm essa consciência, né? Que não pode deixar o Flamengo colocar pontos na frente, porque se colocar, vai complicar, né? Quando eu digo vai complicar, vai ser difícil de tirar, pessoal.
vai ser difícil de tirar esses pontos do Flamengo, né? Acho que não é todo time que consegue tirar, né? Então, o Flamengo vai estar voltado agora a sua cabeça para a Libertadores, né? Nessa quarta-feira, esse jogo contra o Internacional. O Internacional também que venceu o jogo ontem. Tem muita gente aí animada porque o Internacional venceu. Eu só lembrando, pessoal, o Internacional venceu o Bragantino, que vem fazendo uma péssima campanha aí, né? Claro, começou bem o Campeonato Brasileiro, mas parece que o Bragantino sempre é aquele time, né? Começa bem e depois despenca, né? Para mim é um dos favoritos para a segunda divisão. Tá despencando, não consegue ganhar mais de ninguém. O torcedor pressionou, achou que deu resultado, mas para mim isso aí eu não tiro de base. Eu não tiro de base uma boa atuação apenas que tiveram contra o Bragantino. Para mim isso aí não serve de base, né? Vai ter esse jogo aí na quarta. O torcedor flamenguista está na expectativa aí de um grande jogo pela parte do Flamengo, né? E a gente espera uma boa atuação da equipe, né? Tanto individual como coletivo, né? Espera que o Flamengo faça uma grande partida e que consiga vencer o jogo, pessoal. Eu sei que muitos estão dizendo, não, o importante é vencer pelo um placar elástico. Claro, o importante é, se puder vencer pelo um placar elástico, é muito bom, né? É essencial, sem sombra de dúvida. Só que o importante é vencer, pessoal. Se o Flamengo tivesse pelo menos empatado com o Atlético Mineiro, o Flamengo estava aí nas quartas de final da Copa do Brasil, né? Não empatou, perdeu o jogo. Então a gente espera que o Flamengo não vacile como vacilou com o Atlético Mineiro, né? E para mim foi um vacilo, né? Principalmente da defesa do Flamengo, né? Procurando se defender e no final entregou um gol de mão beijada, como a gente diz no futebol, né? Onde o Atlético Mineiro não criou nada, o Flamengo foi lá e entregou o gol. Então, isso aí acarretou simplesmente com uma classificação do Flamengo, né? A gente espera que não aconteça aí no jogo contra o Internacional, um jogo difícil, oitava de Libertadores. A gente sabe que é difícil, né? Eu vi muita gente dizer, não, o favoritismo é do Flamengo. Então, não existe isso. O Flamengo é favorito, mas tem que demonstrar dentro de campo. Fazer valer, tem que jogar bem, né? Tem que vencer o primeiro jogo. O importante, eu acho que é vencer o primeiro jogo. Se puder, por mais de um gol de diferença, excelente, né? Vale lembrar que o Flamengo ultimamente tem jogado melhor fora de casa do que em casa, né? Então, é uma virtude, né? Eu acho que mais uma vez o Maracanã vai estar lotado e a torcida vai apoiar, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.